O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, ao cair da tarde, Jesus disse a seus discípulos: Vamos para a outra margem. Eles despediram a multidão e levaram Jesus consigo, assim como estava na barca. Havia ainda outras barcas com ele. Começou a soprar uma ventania muito forte, e as ondas se lançavam dentro da barca, de modo que a barca já começava a se encher. Jesus estava na parte de trás, dormindo sobre um travesseiro. Os discípulos o acordaram e disseram: Mestre, estamos perecendo e tu não te importas? Ele se levantou e ordenou ao vento e ao mar: Silêncio, cala-te. O vento cessou e houve uma grande calmaria. Então Jesus perguntou aos discípulos: Por que sois tão medrosos? Ainda não tendes fé? Eles sentiram um grande medo e diziam uns aos outros: Quem é este, a quem até o vento e o mar obedecem? Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Irmãos e irmãs, a liturgia de hoje, queridos irmãos, é uma liturgia bonita e uma liturgia muito forte também. Forte porque ela quer nos apontar que, apesar das grandes dificuldades, das grandes sombras, das grandes tempestades, Deus está presente conosco. Mesmo que não compreendamos o agir dele. Isso percebemos olhando principalmente a primeira leitura, que é tirada do livro de Jó. O livro do Jó é um livro muito rico, muito grande, muito bonito, muito forte, que nos ajuda a compreender o agir de Deus. Todos nós já ouvimos um pouco sobre esse profeta, sobre esse Jó, esse homem que passou por grandes dificuldades, grandes sofrimentos. Era uma pessoa que tinha saúde, tinha família, tinha bens, tinha propriedades, era um cara feliz, um fiel seguidor de Deus, fiel, realmente, seguia plenamente o Senhor, de uma consciência pura, limpa, era um servo amado por Deus. Mas, após uma tentativa de mostrar para Deus que ele não era tão fiel, um pedido feito, segundo o relato bíblico, pelo Satanás, ele vai passar então por uma série de provações. Ele perde os bens materiais, ele perde os filhos, ele perde a esposa, ele perde saúde, até os amigos. Ele perde tudo. E naquela época, na cultura judaica, na teologia bíblica, o sofrimento, o castigo, tudo isso era sinal de que aquela pessoa tinha pecado. Ela estava em pecado. E é isso também que os amigos de Jó vai dizer, analisando a situação dele, dizer: olha, tudo que você está vivendo é porque você pecou. Você cometeu pecado. Então Deus está te punindo. Pecou, Deus pune. Era a teologia da época do Antigo Testamento. Mas Jó, ele vai recusar esta teologia tão básica de dizer: pecou, Deus puniu. Ele rompe com essa teologia. Ele destrói essa teologia. Porém, chega um momento que Jó também ele questiona Deus. Ele vai questionar, ele vai argumentar, ele vai, vamos dizer assim, quase que revoltar com Deus. Ele não abandona o seguimento, mas ele questiona tudo aquilo que ele está vivendo. Porque na relação
que nós temos com Deus, nós podemos, se ela é autêntica, também dialogar com Ele com autenticidade. Mas chega uma hora que Deus vai respondê-lo e vai dizer: olha, Jó, tem coisas que você e qualquer outro não tem capacidade de compreender. É o meu agir vocês como criaturas finitas, é incapaz de compreender. Mas é preciso que você saiba que tudo o que eu faço tem um motivo, que é a salvação de todos. E aí Deus vai mostrando que Ele não é um Deus ausente, é um Deus presente. É aquele Deus que fez com que as águas tivessem um limite, fez com que do caos tivesse ordem. Tudo foi organizado por Ele. O agir de Deus é um agir constante. Ele está presente, pondo ordem no caos. Ele está presente, vencendo as trevas. Ele está presente. Mas não compreendemos plenamente o seu agir, porque ultrapassa a nossa capacidade. E é interessante quando o relato nos fala de um modo especial sobre o mar, porque o mar, na cultura judaica daquele tempo, fazendo já uma ponte com o Evangelho, ele é visto como o inimigo, o adversário, o lugar da desordem, do caos, de tudo ruim era visto. Existia assim, nas regiões ali em torno de Israel, principalmente na Mesopotâmia, vários mitos da criação. E um deles, o da Mesopotâmia de modo especial, dizia que Marduk era o Deus que tinha criado. Só que o mar era o território de uma deusa que gostava do caos, da desordem e tudo. E numa luta entre Marduk e essa deusa, Marduk vence essa deusa e coloca ordem no mar. Porém, na cultura judaica, não é Marduk, é o próprio Deus na criação que coloca ordem. Então, mas essa rivalidade, dizer que o mar é o lugar da desordem, do caos, de tudo ruim, fica também na mentalidade judaica. E aí nós vamos compreender quando os discípulos, com o Senhor, no Evangelho que ouvimos hoje, eles, então, estão com medo no mar. Por que eles têm medo? Por causa desta mentalidade que vem lá do princípio, dizendo que o mar era o lugar do adversário, do caos, da desordem, de tudo de ruim. Então eles têm essa mentalidade e eles ficam com medo quando começam então a ter a ventania, a agitação da água, e isso causa medo, mesmo o Senhor estando presente com eles. Porém, o evangelista Marcos, ele tem uma catequese muito bonita. Ele quer mostrar, desde o primeiro versículo, quem é Jesus. E ao mostrar quem é Jesus, ele quer também formar os discípulos de Jesus. É um processo catequético. E nós estamos ouvindo um trecho que está inserido numa sessão um trecho que podemos dizer que é o período em que o evangelista quer formar os discípulos através da escuta. É preciso escutar o Senhor, o discípulo, o mestre, para que aprenda com o mestre e reconheça o mestre. E assim desenvolva a fé para superar todas as dificuldades. Fala para nós que os discípulos e Jesus vão para outra margem. Eles saem da terra de Israel, a terra prometida, dos eleitos, e vão para o meio dos pagãos, mostrando que a missão de Jesus e dos discípulos e da igreja é levar a palavra a todos que precisam, a todos, independente se são cristãos ou não cristãos. Temos que anunciar constantemente a palavra de Deus.
E fala que aí estava já anoitecendo, houve uma agitação no mar e Jesus estava dormindo. E neste dormir, os discípulos ficaram com medo. Interessante, mar, noite, tudo simbolizando a desordem, o caos, a ausência de Deus. Porém, eles acordam Jesus e questionam Jesus. Um discípulo jamais questionaria um mestre. E eles questionam o mestre. E o mestre levanta e manda o mar e o vento silenciar e parar. Aqui tem elementos fortes para nós compreendermos a liturgia de hoje. Primeiro, Jesus estava dormindo. O sono de Jesus pode significar uma aparente ausência de Deus na caminhada da igreja. Sabemos que este barco que Jesus está é a igreja, é o povo de Deus caminhando rumo ao céu, que é guiada pelos discípulos, mas com a presença de Cristo. Aparente sono é um simbolismo aparente, ausência de Deus. Não é ausência, mas para nós, muitas vezes, pode parecer quando as dificuldades vêm. Nós estamos vivendo um tempo difícil da pandemia. E muitas vezes a gente acha que Deus está ausente. Ele não está, Ele está conosco. Porém, cabe a nós fazermos aquilo que é o nosso dever fazer. E aí, eles silenciam o mar. E eles questionam: quem é este a quem até o vento e o mar obedecem? É interessante para nós esse questionamento, porque volta lá na primeira leitura. Na mentalidade das regiões vizinhas, era Marduk que tinha brigado e colocado a ordem no caos, no mar. Para a cultura judaica, era Deus que tinha criado tudo e colocado limite ao mar. Então, dizer que Jesus, Ele coloca a ordem, que Ele manda o vento e o mar sossegar, vamos dizer assim, Ele exorciza os demônios que ali estavam, vamos assim dizer, levantava um questionamento: quem é este? Só poderia ser o próprio Deus agindo, porque somente Deus tinha poder para fazer tal atitude, tal ato. Então, o evangelista quer mostrar para nós que Jesus é verdadeiramente Deus e Ele coloca ordem em tudo, com o objetivo de assim eles ouvirem o Senhor falando, verem o que Ele faça, desenvolva a fé e assim cresçam na caminhada e possam conduzir a barca que é a igreja. Quem conduz a barca é o discípulo. O mestre está presente, mas é função nossa conduzir a igreja em direção ao reino dos céus. E assim nós compreendemos que Deus quer que surja da água, de tudo, todo mundo, uma nova humanidade, que consiga compreender e consiga ver a presença de Deus no meio de nós. Nunca estamos sozinhos, o Senhor está conosco. E no momento em que a noite parece ter mais força, que o mar está agitado, é a hora que nós devemos silenciarmos e escutarmos a voz do Senhor. Ele nos fala e assim desperta a nossa fé para continuarmos a nossa caminhada. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.